Alô, caros alunos. Para o pessoal que fez a prova discursiva de geografia, nós montamos umas questões muito interessantes. A primeira delas é que diz assim, ó, as figuras representam no mesmo evento chuvoso 3 bacias hidrográficas semelhantes e próximas, mas em diferentes situações de cobertura vegetal e de uso de terra. Então você está vendo o número 1 que mostra uma área inclinada coberta com pasto, uma segunda área inclinada coberta com construções e a terceira coberta de mata nativa. E aí ele coloca abaixo um gráfico, comportamento da vazão dos 3 rios. Evidentemente, ele queria que você fizesse o seguinte na letra A. Identifique na página de respostas qual é o número da bacia hidrográfica que corresponde a cada uma das 3 curvas de comportamento da vazão apresentadas nos gráficos Y, Z e W. Então, o número 1 mostra uma cultura, é um terreno inclinado coberto de pasto, que vai ter uma vazão intermediária, já que onde a água vai escorrer com mais intensidade, evidentemente por não ter cobertura vegetal nenhuma, é a área de construção humana. Então você vai relacionar a letra Z com o número 1, número 2 com Y, e 3 com W, que mostra com água penetrando bem mais e causando menos problemas aí na região em que isso acontece. E na letra B ele cobra o seguinte: analise e explique a seguinte afirmação presente em estudos recentes na avaliação do impacto humano sobre processos físicos da superfície. A forma como utilizamos a superfície terrestre por si só já se constitui num quadro de mudança potencial para desencadear eventos extremos com efeitos indesejáveis. Cite um exemplo. Então nós poderíamos usar o exemplo da construção de casas em encosta de favelas. Se derruba a mata, se coloca favela, construções, e aí evidentemente como não tem mais árvore para segurar a chuva e não tem mais a raiz que permite a penetração da água da chuva, esses solos ficam muito mais sujeitos à intensa ação erosiva e o risco de deslizamento é muito mais intenso. Então com isso eu estou chamando sua atenção para vocês cuidarem muito sempre no vestibular, não que o homem seja responsável por esse fenômeno, não, o homem é responsável pela intensificação desse fenômeno. O fenômeno é natural, os deslizamentos, os desmoronamentos, as erosões de encosta acontecem por questões naturais, principalmente em chuvas intensas. Agora, não tendo vegetação ou substituindo a cobertura vegetal natural, a mata, por uma questão de pasto, por exemplo, intensifica esse processo. E se não tiver mais vegetação e ainda tiver construções, impermeabiliza mais o solo, favorece o escorrimento dessa água superficial, evidentemente o processo se torna bem mais intenso. Perfeito? A questão seguinte é muito interessante, a questão 2, que nós fizemos a segunda questão da questão aberta, diz assim, ó, hoje o mundo está interligado, globalizado. Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países, gerando intenso fluxo de exportação e importação. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas pelo planeta. Aí se colocou um gráfico muito legal aí, ele pergunta o seguinte: a partir das informações de análise do mapa, faça o que se pede. Cite os fatores que justificam o crescimento do comércio internacional. Então você poderia citar vários fatores, um deles é o aumento da população mundial e, portanto, o aumento do consumo. Outro fator que você poderia citar, em função do mundo globalizado atual e do marketing e dessa criação, como você pode pensar em um termo da obsolência programada, se cria muito mais necessidades. Claro que tem um fator que vale a pena você citar, bem importante, que com a terceira revolução industrial e com a intensificação dos meios de comunicação, e também com a internet, ficou muito mais fácil a troca de mercadorias e a troca financeira entre os países. Esses processos todos intensificam o processo de comércio mundial. Na letra B, ele pede o seguinte: identifique os principais rotas comerciais apresentadas no mapa e explique suas causas. Claro que se você olhar com atenção o gráfico, você vai perceber que a rota comercial mais intensa está entre a Ásia e a América do Norte.
e entre América do Norte e Europa, e também entre Europa e Ásia. Por quê? Porque aí pense no Japão, que é o país desenvolvido da Ásia, e pense na China, com um aumento intenso de população e melhora de condições de vida, e principalmente esse processo de maior participação da globalização passou a ser um grande mercado consumidor e um grande exportador de produtos. E claro, Europa e Estados Unidos, países desenvolvidos com população com grande poder de consumo, passam a ser os grandes países de comércio mundial. Perfeito? E tem mais uma questão interessante que eu queria que você observasse. Explique o que é inversão térmica e sua relação com a concentração de poluentes no ambiente. Então lembre-se, o normal da poluição ir embora de uma cidade é porque o sol bate nos solos, raios solares esquentam o solo, o ar próximo à superfície e esse ar fica mais leve e sobe. Esse é o fenômeno normal. E quando sobe, leva os agentes poluentes juntos, então a poluição vai embora por convecção. Acontece que em dias principalmente mais frios, quando a massa polar atlântica, no nosso caso, ou quando essas frentes frias, quando penetra o ar frio, como ele vem por baixo, faz com que o ar embaixo fique mais frio do que em cima. Então, quando essa camada de ar de baixo é mais fria, isso é inversão térmica. E é um fenômeno natural. Agora, o grande problema da inversão térmica é que, como o ar mais frio é pesado, o ar frio não sobe, e aí os agentes poluentes ficam estacionados. Então, aí que ele pediu para você entender por que no inverno a inversão térmica causa muito mais problemas de saúde, porque a inversão térmica é mais intensa no inverno, porque as massas de ar polares vêm com mais intensidade, o ar embaixo fica mais frio, a poluição não vai embora, e aí problemas muito mais sérios respiratórios aí com esses gases poluentes. Ficou clara a ideia? Um abraço a todos.